Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto Filme da Sua Vida. Hoje, o 28º episódio, eu vou conversar com a professora, pesquisadora, poeta, presidente da União Brasileira dos Escritores, Eurídice Espanhol, uma querida amiga, uma grande intérprete, uma força dentro do movimento poético no estado do Rio de Janeiro. Vai falar um pouco sobre a sua carreira, sobre educação, sobre suas pesquisas. Escolheu falar sobre o filme A Cor Púrpura. Então eu vou mandar o convite para a Eurídice e a gente começa a conversar. Dá o convite. Agradecer as pessoas que têm assistido, né, que têm acompanhado o projeto nas redes sociais, na página do Facebook, no YouTube, no Instagram, no podcast do Spotify. Muita gente participando, interagindo com a gente. Muito obrigado. Esperando chegar aí. Marcelo Mourão, querido, boa noite, seja bem-vindo. Vou mandar novamente aqui o convite para a Eurídice. Convidar. Esperando a conexão. Você vai abrir aqui. Guardando a conexão com a Eurídice. Não sei se está. A gente fez o teste antes, estava funcionando bem. Convidar. Normal. Boa noite, Eurídice. Boa noite, meu querido, tudo Seja bem? bem-vinda. Que prazer falar com você, que alegria contar com a sua presença no projeto. Eu fiz uma pequena apresentação, né? Falei um pouquinho do seu trabalho, né? Anunciei alguns dos temas sobre os quais você falaria, mas quero dizer diante de você da minha felicidade, da minha alegria, da minha memória afetiva de ver você declamando os poemas no Poveb, nos eventos aos quais eu compareci ao lado do querido poeta Primitivo, e você sempre tão talentosa e tão carinhosa ao nos receber. Então é uma felicidade encontrar você para falar de temas tão importantes para a literatura, para a poesia, para a nossa cultura e para a sociedade de um modo geral. Muito obrigado, seja bem-vinda. Ô, meu querido, eu que agradeço o seu convite. Você falou no Primitivo, eu tenho uma lembrança tão feliz do Primitivo. Sou eu que sou grata pelo seu convite. Essa lembrança afetiva também é minha. Vocês dois fazem parte da minha trajetória e eu costumo dizer sempre, sabe, Erivelto, que os maiores prêmios que a literatura e a poesia podem nos dar são os amigos, sempre. É verdade. E eu sei que você São os está numa amigos. semana bastante agitada, porque você teve em eventos virtualmente, mas você teve essa semana em eventos na Feira do Livro em Lisboa, não é?
Ah, sim, a União Brasileira de Escritores, ela foi convidada para lançar na Feira do Livro de Lisboa pela Rede Mídia Sem Fronteiras, que tem um stand lá em Portugal, para lançar a revista Renovarte. A de Andréa Portugal, que é presidente da Rede Mídia Sem Fronteiras, ela é nossa presidente para assuntos internacionais. Então, ela convidou a UB para essa live do lançamento da Renovarte. Ela me fez um convite também para uma segunda live sobre lusofonia e sobre intercâmbios entre entidades culturais lusófonas. E convidou também a União Brasileira de Escritores para fazer uma live com um tema literário, né? E nós tivemos a felicidade de termos nessa live uma mesa redonda coordenada pelo nosso primeiro vice-presidente, Marcelo Mourão, sobre a pesquisa dele de mestrado e agora do doutorado, né, que é sobre a poesia urbana dos anos 80, 90, aquela poesia que ele levou o Moduan Matos, o Flávio Nascimento e a Leila Nicolis, né? Maravilha. Foi muito feliz, foi uma muito. E o Marcelo é um querido, ele esteve aqui no segundo episódio, né, por uma questão técnica, a live não ficou disponível, mas na segunda temporada, certamente, a gente vai tentar uma agenda no espaço de pesquisa que ele tem, no trabalho dele, para que ele volte. E, assim, um encontro só com feras, né? Que coisa maravilhosa, que felicidade. Olha, já tem gente aqui dando boa noite, Nilza Freire, Igor Fagundes também passando por aqui. Muito obrigado Oi, Nilza, pela oi, presença, Igor. pela participação. Marcelo também passou e já deu uma boa noite, deixou uma mensagem para a gente, sempre muito querido, sempre muito gentil. Isso posto, Eurídice, eu tenho que colocar você para trabalhar, não tem jeito. Vou fazer a pergunta que é tradicional aqui no projeto, o filme da sua vida, que é a seguinte. Eurídice Espanhol, como é o filme da sua vida? Por incrível que pareça, o filme da minha vida fala intimamente da questão feminina. Quando você me falou que poderia ser a esse respeito, e imediatamente eu lembrei de um filme que me fez chorar muito, em 1986, que é A Cor Púrpura, né? É um filme premiado, um filme que fala intimamente sobre questões patriarcais, sobre questões que dizem respeito à mulher negra, né? É um filme que se passa 40 anos da Sally, que é a personagem, que no final do filme é a Whoopi Goldberg, que faz a personagem, né? É fantástica, um filme premiadíssimo, mas o que mais me chamou a atenção naquele momento, por incrível que pareça, que pela primeira vez eu estava assistindo um filme no qual mais de 90% dos atores eram negros. A questão da nossa negritude, a questão do lado negro do Brasil, em todos os sentidos, da pele, que é toda nossa também, que precisa ser pensada, questionada, sempre me tocou profundamente. E esse filme me veio assim à memória muito, muito nitidamente quando você me disse para pensar mais ou menos nisso, entende? Eu acho que é um filme, a gente estava conversando nos bastidores, enfim, é um filme pertinente para o nosso tempo, né? Porque ele nos faz pensar em muitas questões que são nossas ainda e que a nossa sociedade precisa lidar com elas, precisa resolver, e que em algumas situações a gente acha que as pessoas não entenderam ainda o sentido das relações humanas, do respeito. Eu queria perguntar a você, Eurídice, qual é a tua relação com o cinema? Você destacou esse filme, mas também falou de outros filmes, né? Eu gostaria de perguntar a você como é a tua relação com o cinema, memórias da infância, da adolescência, de ir a cinemas. Você viveu essas experiências? Olha, eu morava numa cidade do interior, muito pequena. Então tinha um clube pequeno que de vez em quando passavam os filmes de faroeste. Era muito bom ir. Mas a minha relação com o cinema, ela se deu depois que eu fiquei mais velha, entendeu? Realmente, porque nas cidades pequenas a gente tem um relacionamento muito grande com outras culturas. Quando eu era jovem, por exemplo,
no interior do estado do Rio, que eu sou de Santa Maria Madalena, o que mais tinha em cada cidadezinha era festival de música e de poesia, por incrível que pareça. Tá aí o meu viés de poesia, ele vem muito dessa parte, também vem do meu pai, que ele era um músico nato, e ele compunha, e a gente tinha uma casa cheia de música sempre. Eu sei quase de cor, quase tudo que é música de seresta, porque ele tocava cavaquinho, chorinho, violão, acordeon, bandolim, sem nunca ter feito praticamente aula nenhuma. Então, isso para mim era muito impressionante. Eu não sei tocar nada, coisa nenhuma, né? Mas essas lembranças musicais, elas fazem parte da minha formação, né? E o primeiro contato que eu tive com poesia, você perguntou de cinema, eu já estou indo para poesia. Mas eu trouxe outros filmes porque eu fiz um contraponto. Tem filmes que marcam muito. Então, eu trouxe 2 filmes assim, mais antigos. Eu fiz com A Cor Púrpura um contraponto com Gladiador, que é um filme épico, também premiado, que mais de 90% do elenco era de pessoas brancas, né? É um filme que antigo, se passa na Roma Antiga, traz aquela questão da masculinidade muito forte, e o filme A Cor Púrpura traz a questão da opressão, do patriarcalismo, da ideologia do machismo, né? Bem forte, né? Então eu fiz um contraponto, fiz 2 coisas duas coisas que se representavam seus opostos, praticamente, ou quase, né? É claro que em contextos bastante diferentes, né? E eu trouxe também, eu lembrei que é mais recente um pouco, um documentário do Silvio Tendler, que eu já vi várias vezes, e toda vez que eu vejo eu tenho uma nova concepção de pensamento de acordo com aquilo, porque ele fez um documentário do livro do Newton Bonder, A Alma Imoral, que foi peça de teatro também, né? A Alice Nisquier ficou anos com essa peça, estrelando. Essa peça ficou muitos anos em cartaz. E o filme e o livro e a peça, toda vez que eu, por exemplo, né, tenho contato, ou que eu vejo de novo, ou que eu penso novamente no que é dito, no que vem, no que o livro, a peça e o documentário trazem, eu tenho assim uma nova concepção a respeito daquilo que a mensagem traz, né? A mensagem oferece, né? É mais ou menos isso, essa mistura. Eu fico pensando, né, você falou, acho que você não falou o nome do teu pai. Como é o nome do teu pai? Enéas. Senhor Enéas, autodidata, tocando seresta, uma casa musical. Fico pensando como é que a poesia entrou na tua vida? Já foi por influência da música? Foi na escola? Como era a menina Eurídice na escola? Olha, a menina Eurídice era normal, né? Eu sei que eu me lembro que naquela época os colégios tinham festividades cívicas, né? Então, eu me lembro de várias vezes, eu tenho até foto muito pequenininha, que as professoras achavam que eu tinha que falar poesia toda vez, né? E aí elas mandavam eu decorar e eu gostava muito disso, né? Achava isso muito bom para mim. E eu até pouco tempo eu me lembrava de umas coisas que eu decorei quando era criança. Mas, na realidade, o meu contato com a poesia, ela se deu através de uma vizinha da minha casa, da casa da minha mãe, lá em Santa Maria Madalena. A minha família é uma família numerosa, nós somos 7 irmãos. Meu pai, ele não vivia de música, é claro, ele tocava muito, mas era até uma coisa assim, bem antagônica, porque ele era mecânico de automóveis. Ele tinha uma oficina mecânica, também era autodidata nisso. Então, o que me deixa assim, muito emocionada de lembrar é que aquele homem que tinha um negócio, ele tinha uma autopeças assim do lado também, de vez em quando ele abria, fechava aquela loja de peça de automóvel, e a gente vivia também nesse meio de coisa de carro, a gente também gostava muito. E aquele homem, quando chegava de tarde em casa, antes do jantar, ele jamais deixou de pegar o violão ou o cavaquinho, e era todo dia aquilo de tocar a música, e a gente cantava, né? Também, né? Então era assim, né? E como na minha casa a gente tinha pouco livro,
era o livro didático, eram os cadernos didáticos, e essa coisa de livro não tinha. Mas a Yaya, que eu chamava de Yaya, que o nome dela era Eloá, ela tinha uma porção de livros, inclusive de poesia, porque ela tinha um irmão poeta, que eu fiz até um estudo sobre ele na Festa Literária de Madalena ano passado, na primeira FIM online, ano passado. O nome dele era Luiz Muniz, ele chegou a editar 3 livros, ele era bem parnasiano, e eu gostava de ler aqueles livros do Luiz Muniz. E a casa da Yaya ficou sendo o meu lugar predileto quando eu queria ler, porque não tinha só os livros do Luiz Muniz. Tinha outros livros, tinha outras revistas, e ela gostava muito, né? E o encantamento daquele lugar era também especial, porque ela tinha um jardim e ela tinha uns vasos de roseira pequenininha, e ela virava para mim e falava, sabe como é o nome daquela roseira? Eurídice. Mas eu tinha mais 4 irmãs, né? Quando a gente cresceu, depois de muito tempo, que a Yaya já tinha falecido, a gente começou a conversar sobre ela e nós descobrimos que a mesma roseirinha tinha o nome de todas nós. Que coisa! É muito legal, um carinho, né? Incrível. É isso. Eurídice, você transita, né, pelo fazer cultural. Você é membro da APERJ, Associação de Poetas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. Você é presidente da União Brasileira de Escritores. Eu conheci você no evento chamado Poveb Poesia. Você está na barra do nosso saudoso amigo Aloysio Rezende, mas você frequenta muitos eventos, né, na cidade do Rio de Janeiro, e assim, é uma presença sempre muito requisitada, né? Eu queria que você falasse para quem está nos assistindo, né, sobre como é entrar, para quem está começando na poesia. É só chegar num evento como esse, da Associação de Poetas do Estado do Rio de Janeiro? Como são os eventos de poesia para quem está começando, para quem está querendo se inserir no meio da poesia? Olha, meu querido, eu acho que você está sendo gentil. Não sei se eu sou requisitada, não. Eu sou um pouco intrusa, né? Porque eu me lembro, vou só te lembrar de um poema do Flávio Dória, que tinha um verso que dizia assim: pelo amor de Deus, me internem em saraus. Eu gostaria de ter escrito isso, eu falava para o Flávio isso. Pelo amor de Deus, me internem em saraus. Os saraus do Rio, e até foi um trabalho de conclusão do curso, do meu curso de letras, foi os saraus do Rio, foi sobre saraus do Rio. Poesia falada, estética da recepção, da poesia falada, entre outras coisas. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui na APERJ, primeiro que eu comecei a conhecer esses grupos em 2004, quando eu resolvi voltar a me interessar, porque eu estava até com os filhos pequenos ainda, me interessar por buscar grupos que também gostavam de poesia, né? Porque lá em Santa Maria Madalena eu participava dos festivais todos, a gente estava sempre falando poesia, sentava na escadaria da igreja para cantar, falar poesia. Foi uma juventude assim, bem alegre, a gente tinha muitos para isso, né? As ruas, a gente podia frequentar as ruas. Os tempos mudam muito, né? Mas a poesia não muda, não. A poesia é a mesma, ela está aí, ela não vai deixar de ser esse espaço de resistência e de união entre as pessoas e de viver, de estado de vida, né? Porque poesia, para mim, é um estado de vida, né? Então, a primeira vez que eu procurei um festival de poesia que tinha no Sindicato dos Escritores, Edir Meirelles era presidente, lá na Tijuca. E, por acaso, daquela vez, meu poema foi premiado, depois teve as outras etapas, no final eu fiquei em segundo lugar, aí eu fui convidada para visitar a APERJ. E eu fui visitar a APERJ. E fui muito bem recebida. Então, para quem gosta de poesia, no Rio de Janeiro nós temos vários espaços, né? E agora na pandemia não sei quais que estão, eu sei que o João do Corujão funciona toda semana, ou quase todo dia tem João do Corujão, ele faz live, onde ele dá depoimentos, e tem o Sarau também está no Facebook. Eu sei que temos a APERJ, que já está funcionando dessa forma, o Poeta Sai da Gaveta, né? Com muita saudade, você falou no Aloysio Rezende no Poveb, muita saudade do Aloysio. Então, o que eu tenho a dizer para quem está querendo se juntar a outros poetas nesse sarau é só chegar.
é sempre bem recebido. Eu tenho certeza que sim. Eu acho maravilhoso quando a divulgação diz assim, microfone aberto, ou então traga seu poema. Eu acho fantástico, porque aí eu comecei a frequentar, assim, levado pelo Primitivo Paz, né? E ele dizia, não, mesmo quem está começando, ele já era conhecido, mas ele dizia para mim, mesmo quem está começando, pode ir lá e dizer o seu poema. Aí eu ficava com medo, porque eu ficava pensando, mas será que não vai ter alguém que vai dizer assim, olha, esse seu poema é muito ruim, não volte mais aqui. E é claro que com a convivência com os poetas, frequentando os grupos, a gente descobre que são sempre grupos muito fraternos, muito receptivos, é um espaço da manifestação do pensamento e da arte, isso é muito positivo. Que bom que você lembrou do poeta Saia da Gaveta, da Teresa Drummond, da nossa Neudemar Santana. E assim, eu me lembro de você indo à faculdade onde eu trabalhei para fazer um sarau, num dos auditórios da faculdade, e daqui a pouco alguém me chamou e falou, professor, tem um problema. Eu falei, o que está acontecendo? Olha, o pessoal não quer que o sarau termine, quer continuar ouvindo a poeta Eurídice Espanhol, porque está muito bom. Eu falei, então vamos lá, vamos ficar mais um pouco. Então, o poder... Que bom, eu me lembro desse dia. O poder da tua poesia, o poder da tua empatia, da tua simpatia e a escolha dos teus temas, né? Eu estou aqui com um texto, eu queria ler para você, se você me permitir, antes da gente passar para a próxima questão, né, da nossa conversa, que é o seguinte, o texto é o seguinte, chama-se A Razão do Poema. Do que é feito o poema? Barro de essência invisível? Nuvem de tons arco-irizados? Elementos dispersos pelo poeta magnetizados? Ou densa identidade de expressão incontida? O poema é amante, sentimento levitante, viagem santa e atrevida, pulso de um sonho em prece, aborto, parto nascente. O poema é só palavra e o poeta inconsequente. De quem é esse poema, Eurídice? É nosso, eu digo que é nosso, porque a partir do momento em que a gente consegue, tem a felicidade de ter um espaço para falar um poema, ou para escrever, ou se a gente puder editar, né, que isso também é outra felicidade, a obra já não é mais nossa, né? Se a gente tiver também a felicidade de ter essa alegria de ver alguém lendo um poema nosso, né? Significa que alguma coisa que a gente fez deu algum resultado, alguma semente já pode estar brotando, né? Então, obrigada por trazer esse trabalho aí, que eu fico feliz de você ter trazido esse poema. É nosso. Só lembrando, o título do poema é A Razão do Poema, a autora é Eurídice Espanhol, com quem eu estou tendo o prazer de conversar. Esse poema está disponível na internet, em algumas páginas. Essa página específica é uma página de referência em leitura de poesia, em divulgação de poesia, que é a página do Antônio Miranda, né? Então, quem está acompanhando a nossa conversa e depois quiser acompanhar a Eurídice Espanhol, ela está nas redes sociais, na União Brasileira dos Escritores, na APERJ, vários sites dedicados à poesia trazem poemas importantes, né, e bem marcantes como esse da Eurídice Espanhol. Eurídice, eu queria falar um pouco também da tua atuação como pesquisadora. Você falou de um dos trabalhos que você realizou, né, como pesquisadora, que foi um estudo sobre os saraus, a poesia falada, estética da recepção, enfim. Mas eu sei que você também dedicou uma parte dos teus estudos, uma fase dos teus estudos, a questões ligadas ao feminismo, inclusive pesquisando uma importante autora brasileira, Júlia Lopes de Almeida. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho como pesquisadora, alguns detalhes da tua pesquisa, que foi a pesquisa de mestrado, não é isso? Foi. Por favor, foi, você pode comentar? Claro, querido. É uma coisa que me traz também uma satisfação muito grande. Essa pesquisa, ela se intitula Vozes para o protagonismo feminino, questões de gênero, raça, classe e formação educacional nos romances de Júlia Lopes de Almeida. Esse trabalho foi um trabalho muito difícil para mim, porque a primeira vez que eu me deparei com o texto de Júlia Lopes, eu estava dando aula e pesquisando para fazer um trabalho com turmas de defasagem de idade série,
com os 100 anos de Alice no País das Maravilhas. Tem nada a ver, né? E nessa pesquisa eu me deparei com uma citação, não sei nem por que isso aconteceu, do livro A Falência na Internet. Eu fui no domínio público, baixei o livro para ler, fiquei apaixonada pelo livro, achei de uma escrita extremamente atemporal. Pesquisei sobre Júlia Lopes e comecei a fazer alguma coisa sobre ela, escrever sobre ela, buscar, procurar outros trabalhos. Então, quando eu fiz o projeto de mestrado, eu já estava fazendo pesquisas sobre ela, já tinha ido a alguns congressos, levado algum trabalho, artigos sobre a Júlia Lopes, sobre os livros da Júlia Lopes, mas eu escolhi fazer mestrado em educação e com temática de gênero. E eu escolhi feminismo. A minha primeira proposta de mestrado não era Júlia Lopes, era Mulheres Pioneiras em Santa Maria Madalena. Eu queria desinvisibilizar as questões de gênero na minha cidade. Só que você sabe que quando a gente vai buscar fonte de pesquisa para a história das mulheres, a gente tem uma dificuldade imensa. E foi a minha sorte, a minha orientadora falou assim, olha só, você já apresentou tantos trabalhos de Júlia Lopes, em tantos congressos, você fala da Júlia Lopes e questões de gênero, 2, 3 livros, você já leu, já estudou, já dissecou Cruel Amor, que é uma questão muito interessante, é um livro maravilhoso, faz parte da pesquisa. Termina Júlia Lopes, depois você vai ter que, se você, quando quiser fazer doutorado, você vai ter mais tempo para buscar as fontes de pesquisa dessas pioneiros aí que você quer arranjar. E assim eu troquei a primeira parte do projeto, né? E continuei com a Júlia Lopes. Mas, Erivelto, foi muito difícil para mim, porque até a qualificação do mestrado, eu tive imensa dificuldade de me separar da paixão que eu sentia pela obra da Júlia Lopes. Quando eu fiz a qualificação, os meus professores, eles me mostraram uma porção de coisa na qualificação que estava errada e tal, tem que mudar isso aqui, botar assim, que a qualificação é para isso, né? E aí eu percebi que o meu problema era justamente ter que me afastar do objeto de pesquisa para fazer o trabalho de pesquisador como devia ser feito. Eu só consegui entender isso depois da qualificação, embora o trabalho já tivesse bem adiantado, e eu só consegui realmente ter a disposição necessária para isso quando eu escrevi uma carta para Júlia Lopes, que inicia a pesquisa, pedindo licença para vasculhar a obra do jeito que eu precisava. Entendeu? Genial. Assim. Deixa eu te dizer uma coisa, tem alguém aqui comentando o seguinte, a Rede Sem Fronteiras parabeniza a todos, mandando coraçõezinhos para você, beijos, pessoal acompanhando a gente, muito obrigado, muito obrigado. Quer dizer que você estava fazendo a pesquisa sobre a Júlia Lopes ainda com uma forte perspectiva de leitora, né? Uma leitora apaixonada pelo objeto, pela obra. E você usou uma expressão, se você me permitir recuperar, que é desinvibilizar, ou seja, fazer com que deixe de ser invisível. Há muitas histórias de escritoras tornadas invisíveis na literatura? Muitas, muitas mesmo. Na realidade, a Júlia Lopes, ela escreveu mais de 40 obras editadas. É Nina Fernandes que está mandando abraço para você, desculpa. Nina Fernandes está mandando abraço. Olha, a Rede Sem Fronteiras, nós falamos no início, na de Andréa Portugal, nas lives que aconteceram agora, que você viu, né, na Feira do Livro de Lisboa. A Nina representa aí a Rede Mídia Sem Fronteiras. Muito obrigado pela presença. Como eu estava falando... É isso, obrigada, Nina, um beijo. Então, sobre a invisibilidade, a questão de desinvisibilizar, né? É muito necessário, sabe, Erivelto, a gente trazer pesquisa sobre a vida dessas mulheres à tona, para que as pessoas reconheçam que existiu uma literatura de escrita feminina desde sempre. Lídia Floresta, antes da primeira metade do século XIX, ela fez muito sucesso. As mulheres escreviam nos jornais.
havia uma efervescência. A Júlia Lopes, ela é citada até no livro do Edgar Morel, que escreveu sobre o Rio de Janeiro, sobre a Revolta da Chibata. Ela é citada pelo Rui Castro no livro Rio Moderno dos anos 20, A Metrópole à Beira-Mar. Ela é citada por vários autores. A gente tem João do Rio, com apreço a Júlia Lopes, em todas as escritas dele, né? Então, foi uma mulher que realmente fez muito sucesso, foi uma mulher que teve uma visibilidade em finais dos 800 e início do século XX muito grande. Ela foi homenageada na França em 1914, num banquete pela Sociedade a Intelectualidade Francesa, para 400 pessoas, essa homenagem. Isso está na revista Fonfon. Eu pesquisei na Hemeroteca Nacional para o meu trabalho vários periódicos, né, para entender a carreira dela, a ascensão da carreira, a parte que era menos visível, até que idade ela foi mais publicada ou menos publicada. E mesmo depois da morte, ela continuou sendo publicada. Só que essas mulheres, Gilca Machado, Carmen Dolores, tantas outras, elas não são reconhecidas pelo cânone literário. Júlia Lopes tem uma escrita realista, naturalista, muito boa, muito importante. E nesses 5 romances que eu usei para fazer a análise com perpassamento gênero, classe, raça e formação educacional, a maioria dos livros tem como protagonista um personagem feminino. Um personagem feminino. E vários personagens femininos. Então, nós fizemos uma espécie de dissecamento desse trabalho. Como metodologia, nós usamos, a princípio, a leitura com base na teoria dialógica de Bakhtin, e depois nós usamos o Ginsburg com as pistas, indícios e sinais históricos na literatura, né? Foi um trabalho que me deu assim, um prazer imenso. Mas eu consegui me afastar do meu objeto de pesquisa, eu consegui perceber todas as questões que pairavam no texto dela e que eram uma reafirmação, uma reprodução dos pensamentos eugênicos, positivistas, higienistas da época. A questão dos preconceitos de gênero e raça, a gente percebe nitidamente. Mas também percebe o quanto ela protegia a mulher e o quanto ela mostrava que a formação educacional para as mulheres tinha que ser tinha que ser muito mais difundida e muito mais tinha que ter mais espaço para que as mulheres pudessem usar suas formações educacionais, não como o positivismo pregava, né, para as mulheres brancas, que elas tinham que ficar dentro de casa, educando seus filhos e ajudando seus maridos. E também mostra, ela tem um romance chamado Cruel Amor, que ele tem como cenário uma aldeia de pescadores da praia de Copacabana no início do século. E ela mostra essa aldeia de pescadores, essas pessoas, como viviam. Ela tem, a filha dela escreveu uma biografia que diz que ela visitou muitas vezes essa aldeia de pescadores antes de escrever esse livro, para estudar como viviam, estudar vocabulário, estudar jeito de pensamento, estudar como eles poderiam ser representados, né, no texto dela, na literatura dela. E ela aborda a praia de Copacabana deixando de ser um lugar para esses pescadores, para essa colônia de pescadores, e se transformando numa orla elitizada, onde ela seria aos poucos ocupada pelos palacetes da classe burguesa, né? Então é um livro assim, então, hein? Maravilhoso. Olha, essa pesquisa está disponível já para as pessoas consultarem, Euridice? Já está online? Vai estar em breve na UERJ, vai estar em breve na UERJ, eu te aviso. Eu acabei o mestrado agora, porque eu voltei a estudar de novo, depois que fiquei viúva, te contei essa minha história, né? É uma pesquisa riquíssima, né? Eu fico pensando, a partir do que você está colocando, nos motivos de uma mulher, né, tão importante
uma escritora tão talentosa gradativamente ir sendo invisibilizada ou apagada ou esquecida? Os nomes vão variando, né, conforme a gente vai discutindo, mas o fato é que a questão de ser mulher, a questão de assumir uma posição de protagonismo em relação à sua visão do mundo e à sua própria escrita, historicamente a gente tem visto isso. Você até citou algumas outras autoras que passaram por isso. Vai fazendo com que a obra e, consequentemente, a autora, né, vá perdendo o espaço para ser lida, para ser discutida, para ser apreciada, o que é uma lástima. Há uma história, por exemplo, que a própria Cecília Meirelles enfrentou no seu tempo muitos problemas em relação à forma como escrevia, aos temas que propunha, inclusive a sua condição como educadora, porque acabou entrando em rota de colisão com o próprio Getúlio Vargas ao propor a primeira biblioteca de literatura infantil, né, da América do Sul. Então, aquilo foi um escândalo e uma coisa absurda. Agora, eu fico pensando, para o doutorado ou para uma próxima pesquisa, já tem uma outra autora que você pretenda, para usar um eufemismo, resgatar ou trazer à tona a leitura das obras? Ainda não. Ainda está respirando, não, né? Estou respirando. Você falou na Cecília Meirelles, a Cecília se correspondeu com a Júlia Lopes. Eu achei, tem uma carta. E, além disso, apesar da Júlia Lopes não ter sido signatária do Manifesto da Educação de 32, a Júlia Lopes visitou a escola da Armanda Alberto, que é uma das signatárias, só tem 3 mulheres signatárias do Manifesto 32, né? E a Júlia Lopes visitou a escola de Meriti, em Nova Iguaçu, em São João de Meriti, é Nova Iguaçu. Agora eu não me lembro bem o local, mas é uma escola modelo, muito considerada pelos escolanovistas, pelo Anísio Teixeira. E tem no livro a Armanda Alberto, ela tem um livro com várias personalidades intelectuais da época que escreveram e deram opinião sobre o que viram na escola. E tem um texto da Júlia Lopes elogiando a escola da Armanda Alberto. E o mais interessante da escola da Armanda Alberto é que ela tem um museu. Esse museu dessa escola, ele era construído com objetos que as crianças tinham vontade de estudar. Se a criança encontrasse uma concha, uma pedra, uma folha diferente, um animal diferente, alguma coisa diferente, ela levava para a escola, aquilo virava peça de museu e eles iam se preocupar em estudar aquilo. E Nossa. Eu fiz um contraponto na minha pesquisa, porque nesse romance Cruel Amor, tem 2 crianças que viviam livres na praia de Copacabana e guardavam no buraco de uma pedra um tesouro composto por ovo de passarinho. E interessante que a Júlia Lopes sabe a cor, o tamanho e o formato de ovos de inúmeras espécies de pães. E o muito legal, essa coisa do tesouro, eu acho que a Armanda Alberto se inspirou no romance, porque o romance saiu antes da escola, muito antes, né? Olha só, desculpa, a Líbia Oliveira, professora, está dizendo o seguinte: nossa, que perfeita, que aula, estou apaixonada. Eu também, Líbia, está incrível, né? Obrigada, Líbia. Uma pesquisa sensacional. A Líbia, ela pesquisou a obra do Sérgio Santana, entre outros trabalhos que ela realizou. O trabalho de conclusão dela foi a obra do Sérgio Santana. Mas aí, você acha que a Armanda Alberta se inspirou no romance da Júlia? Eu acho. Né? Às vezes a ficção se inspira na realidade, mas eu acho que nesse caso foi o oposto. Tá eu queria te fazer uma provocação enquanto poeta, enquanto pesquisadora, que Sim. Outro dia, até a propósito da minha conversa com Marcelo Mourão sobre a poesia verbalista, né, declamar a poesia, a gente esbarra ainda em relação à mulher na poesia com determinados temas que até bem pouco tempo eram considerados tabus. Por exemplo, uma mulher criando ou dizendo uma poesia erótica. E aí, conversando com a Vânia Moraes, que você também conhece, a nossa querida amiga, ela trouxe também essa discussão, né? Então, a performance da poeta,
a temática do poema, a própria figura da mulher circulando no meio da poesia, atuante, até bem pouco tempo, para muitas pessoas era considerado um tabu. A Leila Mícolis estava na live com a mesa redonda do Marcelo. E foi fantástica. E fez parte dessa poesia urbana dos anos 80. Né? Pode ser que você tenha toda a razão, mas a gente está aqui para quebrar esses estigmas e seguir em frente, ombro a ombro, com o melhor que a gente puder fazer, né? Perfeito. E assim, só estou recuperando, né, uma perspectiva. É claro que a mulher atuante, a mulher ombro a ombro é o ideal para mim, para a sociedade que a gente quer igualitária e justa sempre, desde sempre. Deixa eu te dizer, tem espaço para você dizer um poema para a gente? Tem. Ai, que bom. Porque eu disse um seu para te surpreender, mas Obrigada, gostei muito. Nada se compara a ouvir um poema dito pela própria autora, né? Bom, já que nós estamos falando de feminismos, né? Então eu trouxe um poema que se chama, abri um aqui no meu computador, que se chama Ser Mulher. E ele diz assim: não há como ser mulher sem a dor da desigualdade. Sem torcer lençóis na corda, molhar os pés nas incertezas, lavando vestes nas águas correntes da lida. Ser mulher é sangrar por mês, por ano, por amor. Não há como ser mulher sem perder a vaidade vez por outra, e curar um filho, secar feridas, estancar o medo. Ler o código das múltiplas funções e escrever o mundo. Dissecar a lucidez na ciência amorosa das ternuras. Ser mulher é estar em dobro, no tempo, na vida, na história. Não há como ser mulher sem transgredir ou abusar. Verter o modus vivendi e desconstruir a si mesma. Colher a mora num deserto de sonhos e inaugurar o amor em tempos de ódio. Ser mulher é ter os pés no chão num contexto de asas. Que lindo, que maravilha, parabéns. Eurídice, eu queria te perguntar, você já voltou, claro, a gente está vivendo um contexto de pandemia, mas você já voltou à sua cidade sendo a poeta, a pesquisadora, Eurídice Espanhol? Você já fez algum evento na tua cidade depois dessa trajetória toda, desde a história dos vasinhos de plantas com todos os nomes das irmãs, até a tua pesquisa mais recente, e voltar depois de publicar livro, de se apresentar em eventos importantes na cidade do Rio de Janeiro? Já teve essa volta? Olha, eu tive essa volta muito feliz há 12 anos atrás, principalmente, porque na minha cidade tem a Festa Literária de Madalena, a FLIM. E eu me coloco à disposição desta festa desde sempre, porque na primeira festa, o tema principal eram os autores do lugar. E eu fui como convidada autora, junto com outros colegas que escreviam poesia também e outras categorias literárias, e assim, né? E depois dessa primeira FLIM, eu não abandonei nunca mais, já fui com Jorge Ventura levar o Duo Sem Fronteiras, não sei se você já viu o Duo, que a gente não faz mais, mas foi uma dos maiores prazeres da minha vida trabalhar com Jorge. A gente escrevia junto em casa, tomando uma garrafa de Chianti, que é um vinho italiano, e juntávamos nossos textos. Isso é uma memória, assim, para mim, muito cara, né? Um grande amigo, né? E
depois disso, eu já levei pesquisa, minhas primeiras pesquisas de Júlia Lopes eu apresentei na festa literária. Ano passado eu apresentei a pesquisa do Luiz Muniz, que é o poeta que eu conheci, meu primeiro poeta de infância, né? E esse ano agora eu ajudei em outras coisas, ajudei a fazer a entrevista do Rui Castro, que foi convidado, porque o tema era carnaval e o prólogo de Metrópolis à beira-mar é sobre a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola e o carnaval, que veio depois, que foi de arrebentar, né? Então ele escreve muito bem, né? E foi uma coisa assim, extremamente prazerosa. Então, eu vou na minha cidade sempre, eu nunca saí de lá. Embora eu precisasse ter vindo para o Rio estudar, ter me casado, ter tido filhos, a vida seguiu esse caminho aqui no Rio, mas o meu berço e o meu amor pela minha cidade é o mesmo. Não muda não, é minha origem, é minha identidade. Lá tem os caminhos de infância, de adolescência, os amigos queridos, muito amados desde sempre, né? É assim. Olha, tem alguém aqui assistindo a gente dizendo o seguinte, Laura, está dizendo o seguinte, linda, saudades, sempre impecável. Está comentando aqui. Ô, Laurinha, querida, beijo. Que bom. Marcelo Mourão aplaudindo você, provavelmente aplaudindo também, certamente aplaudindo também o poema que você disse, acompanhando a gente. Eurídice, beijo, Marcelo. Marcelo é querido, você citou o Jorge, né? Se Deus quiser, o Jorge estará com a gente em breve. Marcelo aqui. É meu vice-presidente na União Brasileira de Escritores. A gente se fala quase todo dia. Você está muito bem servida de vice-presidente, de diretoria, está maravilhoso esse grupo. Muito. Esse grupo é incrível. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que você, presidindo a UB, né? A UB, a União Brasileira de Escritores, tem diversos projetos em andamento e eu queria que você falasse um pouquinho, se você quiser falar, se você puder falar, sobre a União Brasileira de Escritores, sobre os projetos que estão em andamento, se puder antecipar alguma coisa, né, o que pode vir a acontecer, o que virá a acontecer em relação à atividade cultural e literária da União Brasileira de Escritores. Meu querido, eu te agradeço muito por me fazer essa pergunta, porque nesse momento o nosso trabalho na UB é, pelo menos, tentar dar continuidade de forma virtual àquilo que veio acontecendo. E tentar aprimorar, naquilo que a gente puder, né, com a ajuda dos nossos pares, aquilo que precisar ser aprimorado e vencer esse desafio de tornar as atividades virtuais. Nós estamos com um concurso internacional em andamento. Uma grande parte do concurso teve que receber um concurso de livro editado nos anos de 2018, 19 e 20. As inscrições já terminaram, já estão em fase de julgamento. E nós tivemos assim, uma parte dos livros enviados pela plataforma Google Forms e outra parte enviada pelo correio. Nós demos essas duas opções. Mas para o ano que vem, estudando melhor, talvez fique tudo pela internet mesmo, porque é muito mais fácil. Os livros demoraram a chegar pelo correio, entendeu? Os que foram enviados pelo correio. Alguns demoraram muito a chegar. Então, são desafios desse nosso tempo que a gente está tentando vencer e melhorar, né? Nós vamos ter agora, dia 15, uma palestra com o escritor, jornalista Pedro Pazelli, dia 15, às 16 horas. Lançamento do livro da Márcia Barroca e da Maria Amélia Paladino. No dia 22, nós vamos ter a entrega, pela primeira vez, do Prêmio Democratização da Cultura Estela Leonardo. É uma homenagem a Estela Leonardo, criada pelo nosso presidente de honra, Edir Meirelles. E quem vai receber esse prêmio vão ser o Ailton Krenak e o Silvio Tendler. Maravilha. Os dois foram escolhidos pela nossa diretoria para receber o Prêmio Democratização da Cultura. Vamos ter ainda este ano o prêmio da diretoria, que são prêmios de livros editados, escolhidos por uma equipe da diretoria para que sejam premiados. São 21 livros que são premiados com o selo da UB. Tá? E pretendemos dar continuidade às nossas palestras mensais. Este ano nós tivemos uma palestra sobre Lélia Gonzalez, tivemos uma palestra sobre escrita afro-brasileira feminina, tivemos o Dionísio falando sobre a questão
da origem das palavras. O Dionísio faz um programa na Band News toda quarta-feira, é membro da União Brasileira de Escritores. Tivemos a palestra esse mês do Marcelo Mourão sobre a pesquisa dele, a poesia dos anos 80, né? E tivemos a palestra da Ceci Barbosa Campos, já falei, sobre a escrita feminina afro-brasileira. E no mês de outubro, nós vamos ter o Maurício Melo, de Pernambuco, com uma palestra também, foi convidado por nós. Então, estamos dando continuidade a essa pauta enorme, que não é uma pauta pequena, é uma pauta grande. Estamos com a Renovarte, que é a revista anual da União Brasileira dos Escritores, aberta para aceitar os trabalhos dos ubeanos, que deve ser lançado em dezembro. Então, é muito trabalho. Mas é um trabalho de muito prazer, né? Como eu te disse, os amigos são uma coisa assim, os amigos que a gente constrói. Eu digo construir, que a amizade é uma construção, né, Erivelto? Há quanto tempo eu conheço você? Há anos, né? Com o Primitivo, no Poveb, a gente se encontra por aí, nos encontramos no sarau lá na universidade que você trabalhou. Então, é uma construção, a amizade é uma construção. E enquanto a gente trabalha, a gente constrói amigos, né? Então, acho que isso é o que nos remunera, né? Porque a UB é uma entidade sem fins lucrativos, que trabalha para divulgar seus escritores, para amparar a escrita de uma maneira geral, né? Então, é um trabalho assim de paixão mesmo, de amor. Incrível, quanta coisa e dinâmico, né? Você tem várias frentes sendo contempladas com o cuidado, com eventos, com estudos, com abertura de espaços. Isso é fundamental. Então, aproveito a sua presença, né, você como presidente, como membro da União Brasileira dos Escritores, para mandar o meu abraço, a minha expressão de respeito e apreço a todos os escritores e escritoras que fazem parte dessa associação, né, dos grupos de poetas, né, das pessoas que estão batalhando ao lado dos professores e professoras, dos artistas, das artistas, pela cultura do país, né, pela nossa memória, por aquilo que nos é caro enquanto nação. Porque a música, a arte, a literatura, a nossa cultura, a memória, as histórias todas, é isso que nos torna efetivamente uma nação, né? A nossa identidade, os nossos elementos culturais, isso é fundamental. E eu sei que entidades como a União Brasileira de Escritores, através do trabalho que realizam a partir da literatura, mas não só em literatura, que permite com que a nossa memória, as nossas letras sejam preservadas e abrem espaço para as novas gerações de escritores, de estudiosos e estudiosas. O meu abraço, o meu respeito a todas as pessoas, notadamente da União Brasileira de Escritores nesse momento, e que tenho esse prazer, esse privilégio de falar com a presidente dessa instituição tão importante. Deixa eu te dizer uma coisa, Eurídice, não sei se já aconteceu com você. Você está assistindo um filme em casa, antigamente nos DVDs, fitas de VHS, agora no streaming, sempre tem uma cena que você fala, não, eu vou voltar e vou ver de novo. Gostei dessa cena, vou ver de novo. Não sei se já aconteceu com você, mas pode ser que tenha acontecido com alguém. No filme da sua vida, tem alguma cena, alguma passagem, algum momento, se você pudesse voltar para ver de novo, você voltaria? Que momento é esse e por que você voltaria para ele? Olha, tem duas cenas nesse filme que eu gostaria muito que eu gostaria de rever. A primeira é a interpretação das duas atrizes que fazem as irmãs no momento em que elas são separadas pelo pai, a Célie e a Nete. E depois é aquele momento em que aquele blue da Miss Célie é cantado e acho que pela primeira vez ela se sente valorizada na vida dela, né? Ela ajudou a amante do marido que foi morar na casa dela, né? E vira amiga, e ela é uma questão, é muito interessante porque ela compreende que aquela mulher talvez seja tão vítima quanto ela, né?
mas ela é diferente, ela aprende muito com essa outra mulher, nessa situação tão difícil, né? Então, são duas cenas do filme que me são caras. A separação das irmãs, a interpretação das duas naquele momento é de chorar. Eu chorei no filme. Eu choro mesmo, sabe? E quando ela ouve o Blue, Miss Sally's Blue, que é cantado para ela em homenagem a ela, ela se sente valorizada, talvez pela primeira vez, diante das pessoas que tinham ela como uma mulher abusada, né? Totalmente oprimida, totalmente desvalorizada de toda forma, né? Mas uma outra mulher trouxe, através daquela música, né, o primeiro sentimento de valor, a oportunidade de sentir aquela coisa, aquela autoestima, né, pela primeira vez, talvez. A vida é tão difícil que a personagem, durante 40 anos, o filme mostra 40 anos da vida da Sally, né? Incrível. Olha, Ana Maria Tourinho está dando boa noite para a gente, está nos acompanhando. Muito obrigado pela Oi, presença. Aninha. A Aninha é Prestígio. nossa diretora na União Brasileira de Escritores também. Ai, que bom que esteja presente. Muito obrigado. A gente está chegando ao finalzinho da nossa conversa, mas eu tenho ainda uma questão para te propor. Não é? Você, como professora, e as pessoas comentam isso depois comigo, que, Erivelto, você conversa com as pessoas, mas daqui a pouco você vai para a questão da educação. Você nunca deixa de falar na questão da educação. É claro que eu não posso conversar com uma professora como você, por exemplo, e deixar de perguntar sobre as suas experiências em sala de aula com poesia, se você realiza oficinas de poesia, se você tem alguma história de algum aluno ou aluna que começou ali a escrever poesia a partir do contato com as tuas aulas. Você poderia falar um pouquinho da tua experiência como professora? Eu posso. Eu gosto de fazer vários projetos. Eu posso citar um deles, que não é com poesia, mas é com narrativas. Eu estava até conversando sobre esse projeto hoje com uma pessoa. Eu dava aula para uma turma de defasagem da série e eu propus uma escrita de história que pudesse ser contada para os alunos pequenos do primeiro segmento do fundamental. E primeiro nós lemos vários textos de literatura infantil para a gente compreender, para eles compreenderem como se escreve uma literatura infantil. Primeiro a leitura, né? Como base principal para tudo, né? Depois nós começamos a ensaiar grupos juntos que escreviam pequenos enunciados que pudessem iniciar como uma história. É muito interessante essa parte. Nós culminamos com esse projeto, os alunos escreveram histórias autorais e contaram as histórias para o primeiro segmento. Foi um trabalho assim que me rendeu assim, muita gratificação. Outra coisa que eu fazia muito, e aí nas diversas turmas, segundo segmento, da série que eu dei também literatura e ensino médio e tal, é que às vezes eu estou na sala e eles nunca tinham ouvido falar no meu nome, Eurídice. E, professor, eu não sei falar esse nome não, que nome engraçado e tal. Aí eu trazia o mito de Orfeu para mostrar a origem do meu nome, né? Aí, quando eu acabava de ler o mito de Orfeu, assim na primeira aula, eu falei, bom, agora eu quero que vocês pensem no outro final para o mito de Orfeu. Porque no mito, Orfeu olha para trás, Eurídice vira cinzas e ele fica sem ela. Ele vai no inferno buscar Eurídice, Hades permite, Perséfone permite, mas quando ele não pode olhar para trás, mas ele olha, né, para ver se ela está seguindo ele. Olha, era maravilhoso, Erivelto, você não tem noção. Estou imaginando. Os finais... Olha, eles revolucionaram a mitologia grega, meus alunos, porque tinha cada final diferente. Olha, eu sei que tinha às vezes, o Orfeu, ao invés de tocar a cítara daquele jeito tranquilo, o Orfeu já tocava, era rock, era funk, eles inventavam letra de funk para o Orfeu tocar. Aí o Orfeu enganava
o Hades e arrastava a Eurídice, ou então o Hades não deixou ele levar a Eurídice, ele ficou morando lá no inferno mesmo, porque eles gostavam de música, ficou lá tocando música toda vez, tinha um fantástico. É muito bom. Ana Maria está dizendo aqui pra gente. Gostei dessa experiência, os alunos devem ter adorado. Eu estou imaginando que deve ter sido eu acho que eu gostava tanto quanto eles. E a poesia sempre, até mesmo porque livro didático tem poesia, né? Sempre. Então, eu tenho uma aluna, e essa não é de escola, porque eu faço um trabalho voluntário aqui em Vargem Pequena, onde eu moro. Agora na pandemia não tem, né? E essa aluna, ela até hoje escreve poesia. E eu fiz uma oficina nesse trabalho e ela escreveu um poema muito bonito, sabe? É uma aluna de comunidade e ela escreve direitinho e quando a gente se encontra, até hoje a gente se abraça, ela me mostra poemas novos. Quando não estava na pandemia, que tinha aula presencial, de vez em quando, que ela agora já cresceu, já está uma moça, não é mais criança para eu dar aula naquele momento, eu dou aula para os menores. E ela, de vez em quando, ia visitar a aula, que era aos domingos de manhã, para levar os poemas que ela está escrevendo para eu ver. Muito legal, né? Incrível. Bom, Eurídice, agradecer muito a sua presença, mas eu gostaria, se você puder, que você dissesse mais um poema. Você pode? Posso. Que bom. Deixa eu ver se eu digo aqui, se eu lembrar. Um poema meio abusado que eu criei junto com o Jorge, Pudu Sem Fronteiras. Que o Jorge tem um poema que fala assim, eu quero uma mulher que me domine todo, que seja sacana, mas não me sacaneie. Todo mundo conhece esse poema do Jorge, é lindo, né? Então, quando ele acabava de falar esse poema, eu entrava falando assim, eu quero um homem! Eu quero um homem! Às vezes tinha uns senhores até que se levantavam, né? Então, eu continuava assim, eu quero um homem que lave, cozinhe e passe. Que me acorde ronronando, com o olhar de lince no gelo. Que me beije bem devagar, desde o meu calcanhar até os fios do cabelo. Um homem louro, alto, magro, negro, ruivo, fofinho, calvo, não importa. Desde que possa sempre sumir por uns dias, mas que volte, como se eu fosse a última mulher do mundo. Um homem que trabalhe, mas que na cama seja um vagabundo. Um demônio com rosto de anjo, um santo com dons de Baco, que saiba arrumar a mesa e possa servir meu prato. Um Dom Juan antigo num sábio pós-moderno. Um cavaleiro dos céus num amante do inferno. Que toque um bom violão, cante Caetano, Cazuza e Chico. Eu quero um homem high-tech, espécime de último tipo, e que além de tudo, tudo, tudo seja muito, mas muito, muito rico. Isso é uma brincadeira. Ai, que maravilha, que beleza de poema. Nossa, muito bacana, demais. E ao vivo deve ser assim, num evento, deve ser uma explosão, né? Essa dupla, você e Jorge, é realmente uma dupla de pessoas muito queridas e muito talentosas. O Jorge em breve estará aqui, a gente vai agendar para que ele esteja aqui também. Eurídice, muito querido. Agradecer muito a você, parabenizar você pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Você, o tempo todo, enquanto eu conversei com você, quando li a sua pré-pauta, quando a gente conversou nos bastidores, duas palavras ficaram muito nítidas para mim, na tua trajetória e na tua conduta. Empoderamento e sororidade. Você é uma mulher que reconstrói, que abre espaço para outras pessoas, que afaga os seus amigos, que protege as pessoas do seu convívio, que incentiva. Isso é muito importante. Eu agradeço muito a você pelo teu exemplo, pela tua trajetória, por participar desse projeto. Aproveito a tua presença para convidar, né, as pessoas que estão nos assistindo, para que na próxima segunda-feira
nos assistam também, porque eu vou conversar com uma professora, Suelen Domingos. Ela é professora, é poeta e é a idealizadora de um sarau poético chamado Sarauzinho. Então, Que bonitinho. a Suelen vai conversar aqui comigo, vai falar do filme Dirty Dancing, que é o filme que ela escolheu falar sobre ele, e vai contar um pouco da trajetória de vida, da carreira, das pesquisas que ela realiza. Ela fez um trabalho muito bonito, lendo Flor Bela Espanca, Maria Teresa Horta. É uma pessoa muito querida, muito amiga, e vai estar aqui na segunda-feira. Agradecer muito a você, parabenizar pelo seu trabalho, desejar sucesso, pedir para as pessoas ficarem atentos e atentas, todas as pessoas, assim que sair a dissertação estiver online, que você nos avise para a gente divulgar, para a gente falar para as pessoas, porque um trabalho desse tem que ser conhecido por todo mundo, porque é fundamental para a nossa literatura, para a nossa sociedade. Muito obrigado e abro espaço para suas considerações finais. As minhas considerações finais são de muita gratidão a você, Erivelto. Gratidão por esse espaço, gratidão pelo tempo de vida que nos conhecemos, pelo tempo de poesia, pela construção dessa amizade, assim como tantas outras. Dizer que o mais importante, que eu já vou repetir isso muitas vezes na minha vida, que esses caminhos de poesia nos trazem com o maior prêmio os amigos. Não tem coisa melhor, né? A gente poder usufruir de um espaço como esse, com uma pessoa como você, que eu respeito, a quem eu sei o escritor que é, o professor que é, o ser humano que é. Lembrando do Primitivo, do Aloysio Rezende no Poveb, lembrando dos amigos, que a gente vai guardar para sempre na memória, né? E respeitando essas memórias e respeitando nossos caminhos de poesia sempre. Então, muita gratidão a você. Estou muito feliz com esse convite, muito feliz de estar aqui com você nesse trabalho que você vem realizando com tanto carinho e com tanta excelência. Obrigada, querido. Muito obrigado a você. E assim que a pandemia passar, um sarau ao vivo presencial com todos os poemas, com todos os amigos, vai ser um encontro super feliz. Muito obrigado, saúde para você, felicidades e até muito breve, se Deus quiser. Tchau. Obrigada. Beijo para você. Fica bem. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Fica gente. bem. Boa noite a todos e todas. Muito obrigado. Tchau.